O Evangelho segundo Lucas. Lucas 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra.
Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. A Isabel cumpriu seu tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum. Respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: Que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimiro dos seus pecados,
graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Queridos espectadores, vamos dar continuidade nesse livro de Lucas que nós iniciamos, e nós ouvimos o capítulo 1 de Lucas. Nós estamos ouvindo que o anjo Gabriel, que desceu do céu, desceu do trono de Deus e veio dar a mensagem, né, da vontade de Deus sobre a vida dos homens. Ali, queridos, nós vemos o próprio anjo anunciando aquilo que deveria acontecer na vida dos homens, qual era a vontade de Deus, qual era o desejo de Deus sobre a vida dos homens, sobre os caminhos que o homem na qual deve seguir. E nós vemos aqui, queridos, que com o anúncio dos anjos, nós vemos a postura dos homens e das mulheres recebendo a mensagem de Deus e trazendo essa mensagem naquilo que elas conheciam, que eles conheciam mediante a palavra de Deus. Nós vemos a escolha de Maria. A Maria estava anunciada como uma mulher cheia de graça, como bendita, né? Porque recebeu de Deus a incumbência de fazer parte da obra poderosa do Deus Altíssimo. Então nós vimos o anjo Gabriel falando com Maria e dizendo: Maria, você foi escolhida, você foi agraciada, Maria. Né? O anjo disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então essa mensagem, através do anjo Gabriel, essa mensagem veio da boca do Deus Altíssimo, querido, do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É uma mensagem poderosa para a vida dos homens. Uma mulher, né, diante da pequenez, né, diante da fragilidade do ser humano, receber da voz de Deus, né, da voz do próprio Deus, essa saudação maravilhosa, uma saudação na qual ela seria bendita. Mas qual era a postura disso, querido? Por que que essa mulher recebeu essa saudação? Porque ela mesma, a palavra demonstra que ela se perturbou com isso. Quando ela ouviu essa mensagem, ela turbou-se em seu coração. Ela ficou preocupada, ela ficou ansiosa por entender aquelas palavras. O que significa a consideração daquela saudação? Então o anjo explica para ela. O anjo explica, dizendo para ela não temer, né? Ó, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Primeira coisa é essa colocação dela receber da postura de um ser humano, a postura de uma mulher de carne e osso, ter essa conotação diante de Deus. E isso é para nós, queridos, isso tem significado para nossas vidas. Porque nossa vida, embora na vulnerabilidade do nosso ser, diante das dificuldades que nós vivemos no nosso cotidiano, nós também temos essa incumbência de achar graça diante de Deus, porque isso é que nós ansiamos. Nós que cremos nas promessas, nós que cremos nessa palavra poderosa de salvação, nós ansiamos de receber essa graça. E a Maria foi então incumbida de ser a mulher que receberia a entrada do Filho de Deus na face da terra. Era necessário, para que Deus viesse ao mundo e viesse na modalidade de filho, ele que é a Santíssima Trindade, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, ele quando vinha na modalidade de filho, precisaria nascer de um ventre de uma mulher. E Maria foi escolhida. Ela foi escolhida para ser o ventre, o útero, na qual o Senhor estaria trazendo ao mundo o seu filho, né? Aquele que seria chamado Filho do Altíssimo, né? E o nosso Senhor Deus dará o trono, o reinado, um reinado eterno para os escolhidos de Deus através do Senhor Jesus. Então esse era o anúncio do anjo Gabriel para Maria. Mas Maria, ali naquela condição, ela disse: mas como se fará isso, visto que eu não conheço nenhum homem, né? Ela ainda não tinha tido ela era uma virgem,
Tá? Essa palavra de Maria demonstra a virgindade dela, demonstra aquilo que os profetas já tinham anunciado lá em Isaías, né? Quando Isaías anunciou que da virgem dará luz a um filho, que se chamará Emanuel, o Deus conosco. Então se cumpre aqui aquilo que os profetas já havia dito. Então nós vemos aqui, queridos, aquilo que nós anunciamos no início, que era a palavra de Deus, né, num momento vivo, trazendo a mensagem para o homem, para Maria no caso. Mas o que estava se cumprindo era aquilo que a Escritura já dizia, entendeu? Essa palavra na qual o anjo anuncia para Maria não era uma coisa nova, já tinha sido anunciado pelos profetas. E assim é nossas vidas, queridos, assim é a nossa vida. A nossa vida, nós que cremos no Senhor Jesus, nós que vivemos esse caminho da salvação, a vereda do justo, daqueles que são chamados para viver o reino eterno do nosso Deus, o reino eterno que o Senhor Jesus nos estabelece, na vereda da justiça, no caminho da luz, na qual Ele nos traz a redenção na cruz do Calvário. Essa posição, querido, que nós nos colocamos, já está tudo escrito. Não há nada novo. Não há nada na necessidade de um anjo vir agora para dizer o que nós temos que fazer, porque tudo já está escrito, tudo já está estabelecido. Aqui houve a intercessão de Deus de colocar o sinal do tempo dele nessa história, de colocar o tempo dele naquilo que estava escrito. É assim com nossas vidas. Então nós vamos entender essa mensagem do anjo e do inserimento da palavra do anjo, da inserção da palavra do anjo na nossa vida, na nossa geração. Nós vamos entender isso, assim como aconteceu na geração de Maria, naquele momento na qual Deus escolheu que aquela geração seria a geração para receber a presença do Filho dele, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Maria, ali anunciando ao anjo a condição dela de virgem, como é que ela ia receber o Filho de Deus se ela ainda era virgem? E aí o anjo conclui a palavra, né? O anjo dá a explicação para ela e diz: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude de Deus, a virtude do Altíssimo, cobrirá com sua sombra. Quer dizer, não era nem a presença de Deus, o Espírito Santo simplesmente colocar a sombra dele sobre a Maria, através dessa posição, da presença da sombra, né? Simplesmente da manifestação da virtude de Deus sobre a vida da Maria, o ventre dela ia ser fecundado. E essa palavra do anjo, querido, havia necessidade de uma resposta, porque era preciso que se abra a porta, é preciso a palavra anunciadora, é preciso que você acolha no seu coração e abra a porta para que a palavra entre no seu coração, para que a virtude de Deus entre no coração, para que o poder de Deus entre no seu coração. É preciso que você abra a porta, é preciso que você manifeste a Deus e ao mundo qual é a sua posição com relação à chamada de Deus para a sua vida. E foi o que a Maria disse. Mas o anjo, para encher de fé Maria, para trazer ela numa conotação natural, né, daquela condição que ela estava recebendo, o anjo deu alguns detalhes a mais. O anjo disse para ela: olha, assim como Isabel, falou, olha, Isabel, a sua prima, ela também concebeu um filho, e ela já está do sexto mês, aquela que era considerada estéril. E o anjo diz que Isabel estava na sua velhice. Olha só, o anjo diz: olha, sua prima Isabel, na sua velhice, já concebeu um filho, e ela está numa condição do sexto mês de gravidez. E assim, aquela que era chamada estéril, está com filho, imagina você que é virgem e que não tem nenhum órgão estéril, né? Já dando uma conotação palpável para ela receber essa mensagem de fé para o coração dela. E aí o anjo conclui e fala: olha, para Deus nada é impossível, Maria, porque assim como o útero envelhecido, velho, de Isabel já está grávida de 6 meses, o que dirá o seu? Então para Deus não há nada impossível.
E aí Maria, então, ela abre o coração dela. Ela abre para que a mensagem de Deus, para que a mensagem da palavra que vem do trono de Deus aconteça na vida dela. E acontecendo na vida dela, e acontecendo na vida de toda a humanidade. A Maria não fechou a porta, ela abriu para Deus. E ela considerou ela, dizendo assim, olha, eis aqui a serva do Senhor. Ela considerando o servo, um vaso. Essa é a melhor posição que um homem e uma mulher pode ter, queridos. Um homem e uma mulher pode ter. O homem de Deus e a mulher de Deus, aqueles que se dispõem a ser servo, aqueles que dispõem a servir a Deus, eles não se colocam na posição de rei ou de rainha. Eles não se colocam, eles se colocam numa posição de servo. Isso é uma conotação importante para nossas vidas, porque nós somos dados, querido, a olhar as condições do homem, que aquele que é maior é aquele que se considera rei dos homens, aqueles que governam os seres humanos. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, o Senhor Jesus dá várias explicações para nós a respeito dessa nova aliança que Ele fez conosco. Porque no reino de Deus, a posição é de servo, é de ser o menor. O Senhor Jesus diz que aquele que foi o menor, esse é o maior entre nós. Essa visão que nós temos que ter de quem é maior no mundo espiritual, querido. Porque a gente acha que o maior é aquele que se posiciona a nível de governo, a nível de uma posição de presidente de congregação. Não é isso. Não é o maior, não é esse. O maior é aquele que é servo, é aquele que tem um coração humilde e contrito. E nós vamos entender, porque toda essa mensagem o Senhor explicou muito bem para que nós possamos entender na nossa geração. Lucas, o Dr. Lucas, o médico, ele teve o detalhe dessa situação por ser um homem voltado para a literatura, voltado para a ciência, porque a medicina exige de um médico, exige de um homem o conhecimento literário, os olhos voltados para as escritas, para as leituras. E Lucas teve esse cuidado, através da própria condição de vida dele, para exercer a profissão dele, ele buscou detalhes dessa palavra, detalhes do conhecimento. E esses detalhes são muito importantes para nossas vidas, porque Deus, Ele coloca sobre nós, querido, planos sobre planos. Ele coloca para nós sobre caminhos sobre caminhos. Há veredas, há caminho que nós temos que se palpar, são degraus que nós temos que pisar, que nós temos que alcançar. A vereda do justo é como a luz da aurora, que clareia até chegar a dias perfeitos. Então há um crescimento, há uma iluminação que vai crescendo dia a dia, que vai iluminando, que vai irradiando mais e mais, até chegar a dias perfeitos. Essa palavra está em Provérbios 4, da qual a vereda do justo é como a luz da aurora. Começa com uma luz, a aurora, e ela vai crescendo. E aqui nós vamos ver o Espírito Santo dando orientação a respeito disso. Então nós vemos aqui a Maria se colocando como serva. Ela dizendo, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra segundo a tua palavra. É isso. Isso é que é importante, nós temos o entendimento. Porque tudo já está escrito sobre nossas vidas. Então, o que tem que cumprir é aquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito. É aquilo que a Maria se colocou. Maria se colocou ela como vaso, como serva. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim conforme a tua palavra. E aí, querido, tudo aquilo. E o anjo, então, se ausentou. Por quê? O anjo foi. Porque tudo já tinha consumado. Maria, a partir daí, ela recebeu no útero dela o feto. Ela já foi fecundada pela sombra, pela palavra anunciadora, pela fé nessa palavra. Então, ela recebeu. É isso que acontece com nós, queridos. Nós recebemos o Senhor Jesus no nosso coração pela fé na palavra. Por nós abrirmos nosso coração como servo e receber segundo a palavra de Deus. Como nós fazemos isso, assim como Maria recebeu essa palavra, e ela recebeu no útero dela, nesse instante, a fecundação, a presença material do Senhor Jesus, do Filho de Deus, no ventre dela, porque já tinha sido anunciada essa palavra. Essa palavra foi anunciada pelos profetas, que a Virgem dará luz a um filho. Essa palavra já veio para o útero de Maria, e ela se fez. É assim a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se viram, não se viu ainda. E é isso que a gerou em Maria. E assim é a nossa vida, querido. Assim é a obra de Deus em nossas vidas. Deus gera em nós, em nossa vida,
as coisas que ainda nós não estamos vendo, as coisas que ainda não se materializaram, as coisas ainda que não são palpáveis. Mas pela fé, nós trazemos, conforme a palavra de Deus, nós trazemos para nossas vidas a materialização das coisas e das promessas que Deus tem para nossas vidas. Assim como aconteceu com Maria, querido, isso acontece com nossas vidas. Deus gera em nós essa novidade de vida, gera em nós a mudança, os nossos projetos, nossos planos, as promessas de Deus concretizadas em nossas vidas. Mas é preciso que nós creiamos nessa palavra, abrimos a porta da fé para que elas façam aquilo que aconteceu a Maria. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Poderoso, querido. Isso é muito importante para nossas vidas. Isso é um exemplo de fé e de posição de uma mulher de fé, de um homem de fé, que nós podemos aprender a cada dia em nossas vidas. E aí, então, nós vemos Maria, depois de ter recebido a notícia pelo anjo de que Isabel estava grávida de 6 meses, e nós sabemos que Isabel guardou o segredo disso. Ela não anunciou a ninguém, estava em silêncio. A gravidez da Isabel estava oculta ao mundo, ninguém sabia, só o segredo do coração de Isabel é que tinha o conhecimento da gravidez de Isabel. Maria, então, recebendo a mensagem, né, a informação do anjo que Isabel estava grávida de 6 meses, ela, apressada, foi para a cidade de Judá, onde Isabel morava com Zacarias. Isabel chegou na casa de Zacarias e saudou Maria. Maria chegou na casa de Zacarias já saudando Isabel. E aí nós vamos ter um conhecimento de como é a operação de Deus nas nossas vidas, querido. Porque Isabel, ao ouvir, né, a saudação de Maria, só pelo anúncio, ela reconhecendo a voz de Maria, chegando ali na casa dela, já aconteceu o sobrenatural. A criança que estava no útero de Isabel, ela se alegrou. E Isabel, então, sentindo, né, no corpo dela a alegria, a criança saltando no ventre, né? Ela diz que a criança saltava no ventre, ela ficou cheia do Espírito Santo. Querido, na nossa vida, nós temos a dimensão de nós conhecermos a Deus, a nível do nosso raciocínio, do intelecto, quando a gente recebe a mensagem da palavra. Nós colocamos ela no nosso intelecto, no nosso raciocínio. Só que essa palavra, querido, ela é uma espada de 2 gumes que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, né? Trazendo o discernimento dos intentos do coração e do pensamento. Essa palavra, ela penetra no nosso ser e ela tem o poder de distinguir e diferenciar o nosso ser, de trazer a cura. Quando ela separa juntas e medulas, né? Ela traz então a intimidade dentro de nós. Essa palavra, porque Deus nos criou conforme a palavra dele. Quando nós identificamos essa palavra dentro de nós, nós recebemos essa palavra numa dimensão do nosso raciocínio, embora essa palavra seja direcionada ao nosso espírito, à nossa alma. Mas na carne ela recebe e há uma manifestação em nós, né? Quando nós sentimos, né, que dentro de nós há a manifestação dessa palavra entrando dentro de nós. Foi o que aconteceu com Isabel. Ela, quando viu a saudação de Maria, ela já sentiu a presença de Deus na casa dela. Ela sentiu a presença e ela manifestou isso. Olha como ela viu a presença de Deus chegando na casa dela, a presença do Deus vivo, que Isabel exclamou em alta voz. Ela não falou em voz baixa, querido. A palavra aqui, Lucas descreve que ela em alta voz. Isso é o poder de Deus. Deus, querido, é um Deus que, quando manifesta nas vidas dos homens, quando ele se apresenta na vida dos homens, quando os homens estão diante de Deus, há um clamor de alta voz. Não há como ser tímido, querido, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Exatamente por isso, porque a timidez é a falta de conhecimento, é a falta da manifestação da presença de Deus na nossa vida. Quando você é tímido, você cabisbaixo, isso não é a vontade de Deus sobre a tua vida. Deus quer que você abra o teu coração, que você se alegra na presença dele, que você abre. Foi o que Isabel fez. Quando Deus, com Maria, a presença de Deus como filho no ventre de Maria,
Isso já é uma manifestação da sua presença no mundo. E aí então Maria, quando chegou e saudou Isabel, Isabel foi para a presença dela, em alta voz, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Ela estava cheia do Espírito Santo, querido, porque ninguém tinha dito para Isabel o que estava acontecendo com a vida de Maria. Foi o Espírito Santo que revelou, é o poder de Deus na relação dessas duas mulheres, é o poder de Deus na manifestação da vida dessas duas mulheres. E nós vimos: da onde me provém a mim isto, que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua salvação, a criança que está no meu ventre saltou de alegria, e bem-aventurado a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas da parte do Senhor que lhes foras dito. E assim na nossa vida, bem-aventurado aquele que creu, porque hão de cumprir-se as coisas da parte do Senhor que lhe foram ditas. Isso é tremendo, querido. Essa palavra anunciadora do Espírito Santo para a vida dos homens. Porque quando Isabel recebeu, ela estava na presença do próprio Deus vivo, querido, através do ventre de Maria, na qual ele estava ali no ventre, gerado, já fecundado ali no ventre de Maria. E aí, querido, nós vemos aqui a manifestação do Espírito Santo sobre a vida dos homens, sobre as nossas vidas. E é assim que a vida, nós temos que nos pautar, querido, na abertura do nosso coração, de nós identificarmos a visitação de Deus em nossas vidas, quando nós vemos essa palavra tocar dentro de nós. E aí nós vemos uma posição tremenda com relação a isso. Porque quando você recebe a visitação da palavra de Deus no seu coração, querido, essa palavra, ela toca em você, ela penetra de você e toca. O que você tem que fazer é se exaltar, porque Deus fez a visitação e no Espírito Santo da tua vida. Nós temos que estar atento a essa posição quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós estamos ouvindo o anúncio dessa semente que é poderosa para nos transformar. A palavra de Deus é uma semente que é lançada no nosso coração. E quando nós recebemos essa semente e temos a identificação dela, queridos, abra o teu coração, receba ela, creia, porque vai se cumprir isso na tua vida. Assim como Isabel anunciou aqui pela boca do Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo no coração dela. Porque nós vimos aqui, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Essas palavras não vieram de ordem do pensamento humano. Isabel não meditou a respeito dessa saudação. Ela não ficou estudando a respeito de que palavra ela ia saudar sobre Maria. Aí isso veio involuntariamente, veio como resposta à visitação do Senhor Jesus, aí no ventre de Maria, na casa de Isabel. Ela já anunciou, cheia do Espírito Santo, essa palavra de fé. E aí, querido, nós vemos a Maria dando resposta para isso, porque era um momento de consagração dessas duas mulheres que tinham sido agraciadas pelo poder de Deus, querido, pela manifestação do cumprimento da palavra de Deus sobre a vida delas. E a Maria dá resposta que tem significado para nossas vidas. Porque a Maria, quando recebeu essa mensagem, ela deu a resposta a Isabel. Falou: olha, a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou à baixeza da sua serva. Queridos, aqui a Maria se coloca na dimensão de carne, alma e espírito. É o que nós somos. Aqui é um ensino para nós. Porque a posição de Maria agora, quando ela recebeu o poder de Deus sobre a vida dela, a visitação do Espírito Santo sobre a vida dela, materializando nela a promessa de Deus, cumprindo na vida dela, o Espírito Santo dá o ensino de como nós recebemos essa promessa em nossas vidas. Como nós recebemos, querido? Maria que anuncia, ela recebeu através do poder de Deus, através da promessa de Deus se cumprindo na vida dela, na dimensão da alma dela. A minha alma engrandece o Senhor, através do espírito dela, né, que ela diz: e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Essa identificação, querido, porque o que vai ser salvo na tua vida é
é o seu espírito. A sua carne, ela vai ser transformada. A sua carne vai sair do incorruptível do corruptível para o incorruptível. Nossa carne, ela não tem como ter salvação para ela. Ela vai ter que ser transformada. Deus vai fazer uma outra casa. Quando o Senhor Jesus falou lá em João 7, que ele diz, não se turbe o vosso coração, porque eu tenho preparado uma morada para vocês. Essa morada não diz respeito à casa, né, que nós temos no mundo, a respeito de tijolo, telhado, não é isso. Essa casa que o Senhor Jesus fala lá é o tabernáculo na qual o teu espírito vai ser manifesto, o seu espírito vai habitar, porque o nosso espírito é eterno, querido. Essa carne não, esse é pó, isso foi feito da terra. Isso não tem como essa natureza da terra ser eterno, porque Deus diz que essa terra toda ela vai ser mudada. Deus vai fazer novos céus e nova terra. Então não tem como essa terra ser eterna. Não tem nada nessa terra que seja eterno. A única coisa eterna que está sobre a face da terra é o nosso espírito, quando você tem a revelação do Espírito de Deus na tua vida. Quando você tem essa revelação, aí você tem a eternidade, porque o que é eterno é a palavra de Deus. Deus é eterno. E se nós inserirmos essa palavra na eternidade da fé, dessa palavra que o Senhor Jesus já propiciou para nossas vidas, então nós nos tornamos eternos. Mas é preciso que essa palavra se cumpra em nossa vida. É preciso que as Escrituras se cumpram em nossas vidas. Assim como Maria disse, que cumpre em mim segundo as suas palavras. Quando há esse cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas, há uma eternidade na nossa vida, porque nosso espírito é eterno. E aí a dimensão da nossa vida é corpo, alma e espírito. O espírito é a eternidade estabelecida em nós pelo crescimento do ser espiritual que nós fazemos com a palavra de Deus em nosso coração. A alma, querido, é a nossa ligação de exaltação a Deus. Quando nós adoramos e quando nós exaltamos o nosso Deus, como Maria disse aqui, né? Como Maria diz, ela diz que a minha alma engrandece ao Senhor, quer dizer, dando ali a adoração a Ele, o louvor a Ele, por tudo aquilo que aconteceu na vida dela. Né? Que Deus seja grande, que a minha alma se engrandece no Senhor, Ele é grande. E aí ela diz, a terceira dimensão, que é a natureza nossa de carne, de pó da terra, ela diz, porque atentou na baixeza da sua serva. Essa é a condição do corpo de Maria, a condição da natureza carnal dela, né? Quando ela se considerou baixeza, né? A baixeza da sua serva diz respeito à condição de carne dela, na qual nós também temos essa condição, sujeito ao pecado, sujeito ao erro, às dificuldades, às doenças, às lutas, né? A natureza que foi amaldiçoada desde Adão e Eva, quando a natureza andâmica sobrepôs em nossa vida por causa do pecado original, por causa do pecado da desobediência. Essa é a nossa natureza da carne. Mas quando nós entramos na dimensão da palavra de Deus, aquilo que é baixo, aquilo que é simples como vaso de barro, ele se torna, ao uso de Deus, como vaso precioso, como vaso de barro, mas um vaso ungido pela presença do Espírito Santo, que se torna vaso de ouro, vaso de honra, né? Assim é a promessa de Deus sobre as nossas vidas, né? E há vasos para desonra e há vasos para honra, né? Maria recebeu a incumbência de ser como um vaso de honra na mão de Deus, né? Um vaso na qual Deus estabeleceu ela como mulher, né? Ela na vida de carne dela, ela se considerando atentou da baixeza da sua serva. É um vaso que se transformou um vaso de honra. Então foi um vaso ungido pela presença do Espírito Santo, e essa unção é como ouro, né? Como ouro. Por isso que ela entendeu que ela seria bem-aventurada. Aí ela declara sobre essa situação, ela diz, pois, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurado, por causa dessa unção, por causa da chamada de Deus sobre a vida dela. Ela se transformou num vaso de honra. Por isso ela seria bem-aventurada a todas as gerações. Todas as gerações
ia considerar, por ela ter recebido essa chamada de Deus para a vida dela. E ela ter aberto para que aquilo que Deus tinha dito através da Virgem, ela trouxe para a matéria, ela trouxe para o mundo físico aquilo que a palavra de Deus já havia sido anunciado. Então, ela continua na oração dela. Ela diz na declaração dela: porque fez grandes coisas o poderoso, santo é teu nome, santo é o nome de Deus. Depois, querido, ela dá uma palavra, o Espírito Santo, através de Maria, dá uma palavra de profecia para nossas vidas, né? Aí começa a falar, porque aquilo que nós aprendemos do Senhor Jesus, todo dom, toda graça que Deus dá para a tua vida, querido, toda bênção que Deus dá para a tua vida, não é para você, é para o teu semelhante. Você recebe como vaso, mas para dar ao seu semelhante, para você dar às pessoas que estão ao seu lado, para as pessoas que estão vivendo na tua geração. E é aquilo que Maria diz. Então, ela anuncia isso. Ela fala: olha, eu fui considerada bem-aventurado por receber do Senhor essa palavra, essa graça, né? O meu espírito se alegrou do meu Salvador. E aí, então, ela dá uma palavra para nós. E ela diz: a misericórdia de Deus, ela é de geração em geração. Viu? A misericórdia de Deus, ela vai de geração em geração. E sobre todos os que o temem. Então, essa misericórdia, que vem de geração em geração, ela não está para o mundo todo. Não é todos que recebem essa misericórdia. Há um povo que recebe a misericórdia de Deus. Isso que nós temos que entender. O homem, há uma tendência do homem de querer ser mais bom do que Deus. Só que a palavra de Deus é que é a verdade, não é a palavra do homem. Nós não temos que ficar anunciando, passando a mão na cabeça de pessoas que estão vivendo uma vida de pecado, de desobediência e de querer ir contrapondo a vontade de Deus, porque nós sabemos que é caminho de inferno. Nós não podemos estar alegrando, dando palavra de consolo para pessoas que estão indo para o caminho de inferno. Eles têm que entender que é caminhos de eu e que vai para o inferno. Eles têm que mudar o caminho deles. Por isso que a Maria, o Espírito Santo através de Maria, já anuncia para nossas vidas que a misericórdia de Deus, ela é de geração em geração sobre os que o temem. Então saiba, querido, que você só tem condição de receber a misericórdia de Deus, a salvação de Deus, se você crer e temer a Deus, de você mudar o seu caminho, de você entender que há caminhos maus sobre a vida dos homens. E aí ela diz: o braço forte de Deus agiu valorosamente, né? O braço de Deus agiu sobre a vida do homem. Deus tem uma posição de auxiliar o homem, de socorrer o homem. E qual é o socorro que ele dá? O braço de Deus agiu valorosamente, né? E ela diz, e agora esse braço forte que veio para dissipar os soberbos no pensamento de seu coração. Primeira atitude que nós vemos no anúncio do Espírito Santo, através da vida de Maria, querido, é que o braço forte de Deus, ele vem identificar no teu coração qual é a posição do seu coração. Como o Evangelho tem nos ensinado, nós temos anunciado essa boa nova e nós vemos que o Senhor Jesus veio trazer, querido, um conserto no coração dos homens. O conserto não é no exterior do homem. O conserto começa dentro de você, no teu coração. Havendo a mudança no teu coração, o exterior muda. Deus não quer mudar o seu exterior quando o seu coração está cheio de rapina, está cheio de pensamentos iníquos, de maus pensamentos, pensamentos soberbos, de orgulho e de amor próprio. Isso é demoníaco. Deus jamais vai fazer um conserto se você não mudar o teu coração. Deus jamais vai ter a misericórdia dele sobre a tua vida se você não temer a ele e não mudar o teu coração. O conserto que Deus dá. Aqui nós já vemos um anúncio do Espírito Santo do que o Senhor Jesus faria com nossas vidas. Qual era a proposta de salvação para nossas vidas? Como é que Deus ia trazer o braço forte dele, agir em nós poderosamente? Como é que o braço forte de Deus ia agir valorosamente em nossas vidas? É através da mudança em nosso coração. Então anuncia que dissipou de nós, tirou de nós pensamentos soberbos, pensamento de orgulho, pensamento de
autoajuda para nós, de socorro pelo valor do nosso pensamento, pela nossa autojustiça, dissipou de nós esse coração. E é essa posição que nós temos em Deus. E depois ele conclui que tirou do trono os poderosos, né? Vai tirar do trono aqueles que se acham poderosos, donos de comandar a vida, aqueles que se acham que têm capacidade, porque eu acho isso, porque eu quero aquilo, porque meu pensamento é esse, porque eu sou assim mesmo, porque Deus me fez assim. Isso, ele vai destronar esses. Isso é um trono, querido. O ego é um trono. Deus, a palavra diz que vai destronar esse ego, vai tirar esse que se acha, eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu faço dessa maneira, porque eu aprendi dessa maneira e tem que ser do meu jeito. Esse vai ser destronado. E ele diz que quem vai entrar no lugar desse? Aquele homem que se abre o seu coração, que se humilha diante de Deus. E esse ser, que é o espiritual em nós, né? Que é o ser inserido, formado segundo a palavra de Deus. Aí, então, esse que vai se elevar, humilde, vai se elevar. Então vai sair um homem humilde, né? Humilde de espírito, humilde de alma, que não se acha mais do que o seu semelhante, que entende o seu semelhante como igual e oferece ao seu semelhante aquilo que queria receber dele. E aí qual é a palavra que o anjo diz, que o Espírito Santo diz, querido? Diz que Deus encheu de bem a esses famintos, né? Bem-aventurados aqueles que têm fome, né? Tem fome da justiça de Deus, tem fome da palavra de Deus. Deus vai encher os famintos, vai encher e vai despedir aqueles que são ricos, aqueles que consideram já ricos, que não precisam de mais nada, aqueles que acham que já tem todos os poderes na mão. O Espírito Santo diz que vai ser despedido. Queridos, aqui é o anúncio. Maria profetiza sobre a vida de Jesus, daquele que está no ventre dela, como pequeno, que está ali, menino, formado ainda, né, sendo gerado ainda, né, como embrião no ventre dela. Era um embrião. Esse embrião, querido, é essa palavra que Maria anunciou. Deus, o braço forte de Deus, ia transformar o mundo, o coração dos homens, tirar o rico, o soberbo, ia exaltar o humilde. Essa proposta que Deus tem à nossa geração, querido. É a proposta de salvação que Deus tem para nós. E ela continua nessa palavra. Ela continua dizendo a respeito disso. Primeiro, falou a respeito de como seria a mudança que Deus ia trazer para a humanidade. Depois ela diz que Deus auxiliou a Israel, teu servo, né? Deus auxiliou a Israel, aquele que se estabelece para promover essa nova justiça, promover esse novo testamento que o Senhor Jesus ia trazer para nós. Quem vai auxiliar? Esse Israel. Israel é aquele que luta com Deus, é aquele que crê em Deus, é o povo escolhido de Deus, que luta com Deus, que deixou de ser chamado Jacó, o enganador, para ser aquele que luta com Deus por querer a bênção, por querer a salvação, por querer ter a vida de Deus. Então ele diz, Deus vai auxiliar esse Israel, né? E vai trazer a ele a recordação da misericórdia de Deus. E isso tem que ser em cada dia, cada momento em nossas vidas. A palavra de Deus diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã em nossas vidas. Então nós, que temos a chamada de Israel de Deus, de termos o auxílio de Deus, a cada manhã nós temos que trazer a recordação da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Porque assim como ele falou aos nossos pais, para Abraão, e a sua posteridade para sempre. Porque é uma promessa, que quando Deus anunciou essa fé, anunciou essa palavra pela fé, estabelecida pela vida de Abraão, isso seria eterno, querido. É uma promessa de eternidade. Aqui é o que o Espírito Santo anuncia, já em uma palavra profética, do que seria a vida do Senhor sobre as nossas vidas, de nós estabelecermos, da mudança de vida que nós teríamos que ter, na conversão, na transformação daquele homem, né, soberbo, orgulhoso, e transformar num homem humilde. Mas agora, a minha fome não é mais a fome de querer os bens materiais dessa vida, mas ter a fome e ser faminto da palavra de Deus,
faminto da justiça de Deus sobre a minha vida, que é a presença do Espírito, que é a presença do Senhor Jesus, Ele que é a justiça de Deus sobre as nossas vidas, a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Isso fala a respeito de conversão, querido. Maria, pelo Espírito Santo, anuncia a palavra de conversão da vida dos homens, daquilo que um homem tem que ser. E depois fala a respeito de como nós nos posicionarmos, como esse convertido, esse que mudou de vida, né? Que mudou, deixou ser humilde, o Espírito Santo, através da mudança interior na vida dele, do ser espiritual que ele se faz, ele lembrar a cada dia que a misericórdia de Deus faz na vida dele e que a bênção de Abraão, que está sobre ele, pela fé, vai levar ele à eternidade. Essa é a mensagem simples, poderosa, que o Espírito Santo anuncia pela voz de Maria. Queridos, depois nós vamos para o nascimento de João Batista. Nós vamos porque Maria ficou na casa de Isabel ainda 3 meses. Então chegou no 6º, ela ficou até o 9º mês na casa de Isabel, né? Ele diz, Maria ficou com ela quase 3 meses. Ficou até na iminência de Isabel receber João Batista, o nascimento de João Batista. Depois Maria voltou para a casa dela. E aí Isabel recebeu, deu à luz a João Batista. Ele teve um filho. E todos ali se alegraram, porque viram o poder de Deus sobre a vida de Isabel. Então todos viram como Deus teve misericórdia de Isabel, na velhice dela, trazer aquela criança. E todos foram lá participar da alegria de Isabel. E diz que cumpridos os 8 dias, no 8º dia, como era de costume dos judeus que seguiam a lei de Moisés, trazer a criança para fazer a circuncisão. E foram levar, então, Zacarias para receber a circuncisão. E aqui nós aprendemos, querido, porque o relato de Lucas diz que nesse 8º dia é que foram escolher o nome para João Batista. Aí perguntaram para ele, para Isabel, qual seria o nome. Isabel falaram, vai ser Zacarias, porque eles queriam que a criança, os parentes de Isabel, queriam colocar o nome para o menino de Zacarias. Isabel não aceitou, falou, não, o nome dele é João. E eles como era o costume deles, eles viviam uma tradição, né? Mas aqui nós já vemos o anúncio que Deus tinha para a vida dos homens, na mudança dessa tradição. Deus não queria inserir na vida dos homens uma tradição, mais uma outra tradição daquilo que eles já se vestiam. Deus tinha que mudar essa tradição. Deus estava trazendo uma unção nova sobre aquela vida. Havia uma nova aliança estabelecida. Por isso que ali Isabel não aceitou a tradição. Falou, não quero tradição, né? O nome dele vai ser João. E aí eles falaram, mas esse cara está estarrecidos diante dessa postura, porque estava acostumado a viver a tradição. Né? A tradição judaica, a tradição de um povo judaico que vinha desde a época de Moisés seguindo essa tradição. E aí houve uma mudança e eles ficaram então preocupados, porque Zacarias era um sumo sacerdote, ele tinha a envergadura e uma posição de cumpridor dessa tradição. Aí chegaram em Zacarias, qual vai ser o nome da criança? E Zacarias escreveu numa tabinha, o seu nome é João. E todos se maravilharam disso, querido. Porque para nós, nosso entendimento, isso não é maravilhoso, porque nós somos igreja dos gentios, né? Nós poucos entendemos dessa condição da tradição judaica. Nós não fomos voltados para isso, porque nós somos gentios. Nós não entendemos muito bem isso. Mas, queridos, para eles, isso foi uma coisa tremenda, essa mudança. Eles ficaram maravilhados nessa mudança, simplesmente por essa posição deles não quererem um nome tradicional, que seria de dar sequência àquela condição. Trouxe um nome totalmente novo, João, que não fazia parte, né, dessa tradição judaica, né? Não fazia parte dessa tradição de nomes, né? Por isso que há uma preocupação ainda hoje de algumas igrejas que tem essa tendência de seguir o Antigo Testamento, de ficar dando nome aos filhos baseado nisso. Vai lá na Bíblia e fica procurando um nome na Bíblia para dar o nome para o filho. Seguindo esse pensamento de tradição judaica. E o Senhor Jesus, já a nova aliança que Deus vinha trazendo no Senhor Jesus, era a mudança disso.
A nova aliança não é através desse exterior do nome de você seguir, não. A nova aliança se faz, querido, no coração do homem, como nós vimos no anúncio do anjo pela boca de Maria. É a transformação, é a conversão no coração do homem. Então eles ficaram maravilhados, porque não seguiam a tradição, iam seguir a nova palavra. Então eles ficaram maravilhados com o nome do João. Mas quando Zacarias anunciou o nome de João, querido, quando anunciou o nome de João, exatamente se cumprindo a vontade de Deus sobre a vida dos homens, Zacarias agiu aqui por fé. Ele rompeu na velhice dele toda uma tradição, querido. Ele rompeu toda uma tradição. Ele agora aqui, ele seguiu por fé. Quando ele estabeleceu nessa fé, o poder de Deus chegou sobre ele. E ele então voltou a falar e começou a glorificar Deus. E começou a exaltar Deus. A língua dele saltou e falava louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram atemorizados. Todos ali, e diz que todas as montanhas da Judéia foram divulgadas essas coisas. Por quê? Porque ele teve o sacerdote, aquele que tinha a incumbência de estar exercendo essa tradição. Ele rompeu com a tradição. Ele ouviu a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, anunciando uma mudança sobre a vida dos homens. E ele rompeu com isso. E ele então voltou a falar. E quando Zacarias voltou, ele deu a palavra profética para João Batista. Palavra tremenda para João Batista. Primeiro, ele diz a respeito do Espírito Santo sobre aquilo que ia fazer no mundo, né? Cheio com as pessoas. Depois ele dá uma palavra específica para João. E isso é muito importante, porque a primeira palavra que o Espírito Santo diz pela boca de Zacarias diz respeito a nós, diz respeito a Deus e a nós. Porque diz o seguinte: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Não preciso explicar isso, porque isso faz parte da nossa remissão em Jesus Cristo. Deus resolveu trazer remissão, olha só, bendito que veio trazer remissão. Depois, e nos levou para uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, falando a respeito daquele que viria, que era a promessa, né, da descendência de Davi. Deus falou para Davi, falou, da tua descendência eu vou trazer um reino eterno, né? Vai trazer um reino eterno, que seria o Senhor Jesus. Né? Então vem essa promessa que já era esperada por esse povo, né? Da casa de Davi viria o reino eterno. E ali Zacarias já declara, chegou esse momento. Porque como falou pela boca dos teus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos aqueles que nos odeiam. Querido, isso é muito importante para nós. Nós temos esse reconhecimento, esse entendimento, que o lugar que nós estamos é poderoso, é guardado, é fortaleza, é lugar de fortaleza. Mesmo pela nossa vulnerabilidade, pela nossa fragilidade, mesmo nessa condição, querido. Mas em fé, a palavra de Deus nos coloca nesse lugar que aqui o profeta Zacarias fala para nós. Porque nós que temos a remissão do Senhor Jesus, um lugar de salvação, já anunciada pelos profetas. É o que o Espírito Santo está falando aqui pela boca de Zacarias. Essa palavra aqui, anunciada pelos profetas, né, é poderosa para nos livrar dos inimigos, da mão dos que nos odeiam, e manifestar misericórdia a nossos pais, e lembrar-nos da sua santa aliança, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Deus deu esse juramento a Abraão, que os filhos dele seriam como nuvens no céu, como estrela no céu e como areia no mar. Seria uma multidão de gente. Todos teriam oportunidade de ser filho de Abraão, ser filho dessa promessa. Há uma promessa poderosa sobre as nossas vidas. E ele diz que essa promessa, querido, de nos conceder, o Senhor Jesus nos concede em Jesus, tem em nós somos libertados da mão dos nossos inimigos e nós serviríamos a Deus sem temor. Esse é um lugar de fortaleza, que nós não temos que estar preocupados com o nosso inimigo que está ao nosso redor, como a palavra diz, que ele está ao nosso redor rugindo como um leão, que é o rugido de um leão, é de assustar.
mas nós não temos que preocupar. Ele diz que nós não temos, nós devemos servir a Deus sem temor, não temos que ter medo desse leão que ruge ao nosso redor. E que em santidade. Agora, como nós fazemos isso, querido? Nós fazemos isso em santidade, em justiça perante Ele, todos os dias de nossa vida. A santidade significa de nós separarmos a nossa vida. Como diz lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não se assenta com os pecadores, nem na roda dos escarnecedores, e nem anda conforme o conselho dos ímpios. Antes, sua vida, sua mente é voltada para a palavra de Deus, e nela medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros de água, e no seu devido tempo vai dar fruto. É isso, é este lugar da qual ele anuncia aqui. Nós não temos que temer nada do que está acontecendo ao nosso redor, nem as notícias, nem nada de mal que aflige o mundo, a ação do inferno. Nós não temos que estar preocupados. Nós servimos a Deus em santidade, nos separando dessa condição, como eu falei a respeito do Salmo 1. E a justiça, querido, nós, significa fé no Senhor Jesus. Jesus Cristo, Ele promoveu a justiça sobre nossas vidas. Já não há mais pecado sobre nós. Ninguém tem que condenar a nossa vida, porque o Senhor Jesus fez justiça sobre a nossa vida. O Senhor Jesus é justiça de Deus sobre a nossa vida. É a lei de Deus sobre nossas vidas. Está em Jesus Cristo. Que nós temos que colocar sobre toda acusação. Nós temos um advogado, que nós dizemos, se dirija ao Senhor Jesus. Ele é o meu advogado. É essa condição que nós vivemos. Nós temos que nos pautar nossa vida nessa revelação que o Espírito Santo nos diz. Aí depois, isso diz, o Espírito Santo fala que todos os dias de nossa vida, a cada dia, querido, você tem que estar lembrando dessas promessas sobre a sua vida. E aí depois ele dá uma palavra sobre João Batista. Aí depois que o Espírito Santo falou sobre Zacarias, sobre nossas vidas, aí falou para João Batista. Aí ele diz, tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque há de vir antes da face do Senhor e preparar os seus caminhos. Foi o que João Batista fez. Né? E aí ele diz, dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. E era essa palavra que João Batista fez, querido. Essa palavra profética sobre a vida de João Batista foi exatamente aquilo que ele cumpriu, né? Que era a voz do deserto, que anunciava o caminho de salvação. E ele pedia para as pessoas endireitar o caminho. O machado está lançado sobre a raiz. Se a árvore não der bom fruto, será arrancado e lançado fora. Essa era a palavra de conserto que João Batista dava. E chamava todos ao arrependimento. Traziam todos ao arrependimento. E trazer o arrependimento era a palavra de batismo, porque ele sepultava o velho homem. E quando aflorava no batismo, trazia um novo homem. Era essa palavra que João Batista exatamente cumpria nisso. E ele diz aqui uma palavra muito importante, querido, que diz o seguinte, pelas entranhas, pela intimidade de Deus, pela intimidade da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente, em algumas versões fala a respeito do raiar do dia, sobre a aurora, né? Do alto nos visitou. Isso fala a respeito da luz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que é a luz do mundo, querido. A aurora, né? A aurora do dia, o sol que nasce na aurora, né? No nascer do dia. Essa é a luz da alva, né? Outras versões falam da luz da alva, né? Esse amanhecer sobre nossas vidas. Nós estávamos em trevas, nós estávamos ali perdidos no pecado, no mundo, e essa luz veio sobre nossas vidas. E essa luz, como nós anunciamos em Provérbios 4, ela irradia cada vez mais em nossas vidas. É isso que diz aqui, para que nós iluminar ao que estava assentado em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir seus passos pelo caminho da paz. Há uma trajetória, querido. A vida com Deus, com o Espírito Santo, é um caminho, é uma caminhada. É esse convite que o Senhor Jesus nos faz. É esse convite que o Espírito Santo traz para nós. De nós caminharmos agora nessa aurora, né? No caminho de paz, no caminho de salvação. E depois diz que, a respeito de João Batista, que João Batista crescia e se robustecia em espírito. E dá uma conotação importante para a vida de João. Ele esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. A vida de João Batista, querida, era separada. Ele se separou, literalmente,
da convivência social. Ele não vivia como um menino comum. A própria revelação da palavra já diz isso. É um ensino para nós. Né? Porque muitas vezes nós rejeitamos o deserto. Nós rejeitamos a condição de deserto, quando Deus quer que nós passamos muitas vezes para a nossa própria santidade, o nosso crescimento da fé. E nós vemos muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que estão ali mediante a palavra de Deus, rejeitando a vontade de Deus sobre a vida deles, rejeitando a prova que Deus coloca para o próprio crescimento da pessoa. E nós vemos aqui o exemplo que João Batista teve. A vida dele, querido, desde criança, né? Mesmo se robustecendo em espírito, como a palavra de Deus diz, ele ia para o deserto, ele passava a vida no deserto, até se revelar ao mundo. Querido, é uma palavra poderosa. Nós temos que aprender como nos conduzir nesse caminho de vereda de justiça, querido. Como nós andarmos no caminho da paz. E, com certeza, esse caminho da paz não é o caminho do bem bom que o mundo oferece. Por isso que é uma chamada para nós termos a intimidade, como ele diz aqui, né? As entranhas da misericórdia do nosso Deus. Isso fala a respeito de intimidade. Essa intimidade é que Deus quer ter com minha vida e com tua vida aqui. Nós temos que ter essa intimidade com o Espírito Santo. Nós temos que deixar de ter essa posição religiosa, de achar que nós servimos a Deus só na vida congregacional. Não, meu irmão. Não, queridos. A nossa vida com Deus é na intimidade de uma relação de indivíduo com indivíduo, na nossa postura de coração de relação com Ele. O relacionamento congregacional é para nós louvarmos a Ele e darmos o testemunho. Mas a vida com Deus não é isso. A vereda e o caminho de Deus não é vida congregacional. Porque nós vemos o erro, a operação do erro, está levando muitos a ter uma relação com Deus só na convivência congregacional, só no meio, quando o povo está reunido. Não, Deus quer na tua vida uma intimidade, uma relação de intimidade. Esse é o anúncio que o profeta fala, que o Zacarias fala, pela boca do Espírito Santo, para nos trazer, mesmo Maria trazendo, quando ela diz: minha alma se engrandece no Senhor, o meu espírito exulta no meu Senhor, meu Salvador. Então, essas palavras, querido, que nós aprendemos no capítulo 1 e encerramos o capítulo 1 agora. E eu quero fazer um convite a vocês, de nós continuarmos aprendendo qual é a vontade de Deus sobre nossas vidas. E amanhã nós vamos estar estudando o capítulo 2 de Lucas, se assim Deus nos permitir.